Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 5. Eu quero nesta noite pensar com vocês sobre o tema Não chores. Ele venceu a morte. Apocalipse capítulo 5, nós lemos os 14 versículos deste capítulo que diz assim: Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há dizerem: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Quando inicio esta reflexão nesta noite, eu devo fazer uma pequena observação sobre o título dela: Não chores, ele venceu a morte. E eu começo dizendo: não tenha vergonha de chorar. É a primeira coisa que eu quero dizer, porque o título pode dar a impressão de que banalizamos a dor que estamos vivenciando e sentindo, que estamos a minimizar os efeitos daquilo que estamos experimentando neste tempo. Mencionei hoje pela manhã que vivemos um quadro apocalíptico no Brasil. Portanto, quero repetir para você nesta noite: não tenha vergonha de chorar. Porque o texto nos diz que João, o apóstolo,
estando na ilha de Patmos, exilado, vivendo uma situação dramática no meio de uma perseguição pelo Império Romano, ele chorou muito, diz o texto. Eu queria dizer isso para você nesta noite. Não tenha vergonha de chorar. O livro de Apocalipse foi escrito durante o reinado do imperador romano Domiciano. 81 a 96 foi quando ele reinou. Nero, que reinou entre 54 e 68, é o primeiro caso documentado de perseguição contra os cristãos. Foi a primeira perseguição para o Império Romano. Em 64 houve o grande incêndio de Roma, que, segundo alguns, foi provocado por Nero, porque queria reconstruir, fazer uma nova cidade. E ele, então, este incêndio devastou 10 dos 14 bairros de Roma. Nero colocou a culpa nos cristãos. Eles foram presos, conduzidos para as arenas, onde enfrentaram os leões. Cobertos de peles de feras, morriam dilacerados pelos cães, ou eram crucificados ou queimados vivos como tochas, que serviam para iluminar as trevas ao cair da noite. Além de matá-los, fê-los também servir de diversão para o público. Paulo foi decapitado em Roma, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Domiciano, perseguidor cruel de cristãos, foi chamado por Tertuliano, historiador, de a outra metade de Nero, chamado também de o anticristo. Mandou executar cristãos, exerceu sua crueldade contra muitos, matou injustamente não pequeno número de homens nobres e ilustres em Roma, escreve certo historiador. Puniu vários homens honrados com exílio, confisco de propriedades, entre eles João, o apóstolo, embora não fosse homem de muitos bens e propriedades, mas foi ali tomado de todos os seus bens e exilado na ilha de Patmos. Estabeleceu-se, por fim, como sucessor de Nero em seu ódio a Deus e aos cristãos. Esta foi a segunda perseguição contra os cristãos. Domiciano insistia em que seus súditos o adorassem como um Deus. Preste bem atenção neste detalhe. Os títulos de divus, divino, Augustus, sublime e elevado, ou Sebastus, que significa venerável, eram usados por vários imperadores. Os imperadores romanos se consideravam deuses, senhores da vida e da morte de todos. O livro de Apocalipse relata a história dramática deste conflito entre os poderes soberanos, ou seja, entre a soberania de Deus, manifesta na história por Jesus Cristo, e a pretensa soberania de Satanás, manifestada na história, naquele contexto, pelo poder imperial romano. O conflito significava um desafio à lealdade cristã. Cristo ou César? Cristo ou o imperador? Isso significava sofrimento, perseguição e morte. Não é à toa que o texto diz: e eu chorava muito. Outros momentos na história humana, meus amados irmãos, podem muito bem ser retratados por este. Um deles, nacionalsocialismo alemão, onde Hitler insistia em ser chamado o Führer, o líder. Era idolatrado pelas multidões. João chorava muito, mas por causa de um livro. Que livro era esse? Observem o verso 4. Aliás, começando desde o primeiro verso, nós podemos ler assim o texto bíblico.
Apocalipse capítulo 5. Nós lemos assim. Diz o texto: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Percebam bem, aqui não é o livro da vida, é um outro livro. Ele está selado com 7 selos. E como nós podemos perceber, a abertura de cada um dos selos nos versículos, nos capítulos subsequentes, significará os passos sucessivos pelos quais Deus em Cristo limpa o caminho para a abertura final e a leitura do livro no estabelecimento visível do reino de Cristo, na grande consumação. Em outras palavras, este livro nada mais é do que o livro da história do plano de Deus, ou da realização do plano de Deus na história humana. Agora a gente começa a entender por que João chora, porque ninguém podia desatar os nós da história humana para a realização plena do projeto de Deus para o mundo e para a história humana. Meus amados irmãos, quem é capaz de levar e de conduzir a história ao seu fim, ao seu propósito divino? Quem é capaz? Vamos aprender 3 preciosas lições com este texto e este capítulo de Apocalipse. E a primeira lição que aprendo neste texto é esta: ninguém tem competência para levar a história ao seu fim. Esta é a primeira verdade que aprendo aqui. Os versos 2 a 4 diz: vi também um anjo forte, clamando com grande voz, quem é digno de abrir o livro, de romper os seus selos, e ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Ninguém tem a competência para levar a história e conduzir a história humana a esta realização plena do propósito divino. É isto que foi revelado a João lá na ilha de Patmos. E primeiro aspecto destas competências é porque falta poder. Veja o texto que diz: ninguém podia, ninguém tinha o poder de abrir o livro, de desatar os seus nós, os seus selos. A palavra poder aqui é dinamis, que todos nós já conhecemos. O dínamo é aquele pequeno objeto, mecanismo, que transforma a energia mecânica em energia elétrica. É colocado, por exemplo, nas bicicletas. Por isso o poder dinamis é o poder transformador que Deus concede aos seres humanos. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis o dinamis de Deus. Recebereis o poder de Deus, o poder transformador. Meus amados irmãos, ninguém humano, nem na terra, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tem este poder. Nenhum humano tem este poder.
transformador vindo da parte do Senhor. Mas o texto também nos diz que falta dignidade. O texto diz assim, que ninguém foi achado digno de abrir o livro. A palavra digno aqui é muito importante. É o verbo grego, a expressão grega axios, eixo. O que quer dizer isto? É que ninguém for achado nos eixos plenos da vontade de Deus para realizar este projeto de Deus na história. Ninguém for achado digno, ou seja, encaixado perfeitamente na vontade de Deus para realizar o projeto. E é por isso que João chora. O terceiro aspecto é que falta visão. Ele diz assim, ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Olhar diz respeito à visão. A visão que falta ao ser humano, visão plena e completa do propósito de Deus, da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Coríntios, Atos 18, versículos 9 a 10, narram este momento quando Paulo chega em Corinto para pregar o evangelho. Quando Paulo chega em Corinto e vê a situação de pecado desastrosa, me parece que Paulo queria desistir quando a Bíblia diz que Deus vem numa visão à noite e diz, não temas, mas fala e não te cales, porque eu tenho muito povo neste lugar. O que nós temos aí é a visão de Deus compartilhada ao apóstolo Paulo. Por conta desta nova visão que o apóstolo Paulo recebe, ele permanece em Corinto 1 ano e meio. Ele permanece 1 ano e meio na cidade e planta ali uma igreja. Meus amados irmãos, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Ninguém tem essa competência. E é isso que deve nos fazer chorar. O que esse texto está nos dizendo a nós hoje é que o grupo dos 7, o G7, não tem este poder e esta competência para realizar o projeto de Deus. Nem Angela Merkel da Alemanha, nem Justin Trudeau do Canadá, nem Joe Biden dos Estados Unidos tem este poder de conduzir a história ao seu final, ao seu propósito divino. Emmanuel Macron é incompetente para isto. Boris Johnson do Reino Unido não tem esta competência, esta força. A União Europeia não tem. Xi Jinping da China não tem este poder. Kim Jong-un da Coreia do Norte não tem este poder, por mais que ameace, não tem este poder. Benjamin Netanyahu de Israel não tem este poder. Vladimir Putin também não tem este poder. Os 7 da Liga Árabe também não têm. Barham Salih do Irã não tem este poder. Ninguém tem esta competência para levar a história humana ao seu propósito divino. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Aqui no Brasil também não. O presidente Jair Bolsonaro não tem esta competência de realizar o propósito de Deus. O ex-presidente Lula também não tem este poder. O presidente do Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, não tem este poder. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não têm esta competência. Eles não podem conduzir a história humana ao seu propósito divino final. Nenhum deles. Veja, eu insisto no texto. Não for achado ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra.
ninguém digno de abrir o livro, sem poder, sem visão, sem dignidade para conduzir a história humana. Mas também os religiosos, Papa Francisco, Dalai Lama, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, não há ninguém dos religiosos que possa conduzir a história humana a este propósito divino. É por isso que João chora. Esta constatação leva talvez ao desespero, leva ao choro, resta ao ser humano chorar. Mas eu aprendo uma outra coisa com esse texto. Só quem venceu a morte, em segundo lugar, tem a competência para levar a história ao seu propósito. Só quem venceu a morte. É isso que o texto diz. Vejam os versos 5 a 7. Disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E o verso 7 diz maravilhosamente: e ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Nenhum destes líderes que mencionei, religiosos, políticos, nenhum deles venceu a morte, no sentido de morrer e ressuscitar. Nenhum deles. E é por isso que não tem este poder, esta competência, esta dignidade e esta visão de Deus. A morte, diz Paulo, é o último inimigo a ser vencido. Pois bem, Jesus venceu o último inimigo. Agora observem que o texto diz: ele tem todo o poder. Todo o poder. Está descrito aqui especialmente na expressão de que ele tinha 7 chifres. O chifre, no texto do Apocalipse, está sempre relacionado com poder. E aqui é o número 7, o número da perfeição. É interessante porque no final do seu ministério, Jesus disse assim: eis que todo o poder, traduzido em muitas versões como Deus me deu toda a autoridade nos céus e na terra. E então envia os seus discípulos. Me foi dada toda a autoridade. Aqui é importante a gente fazer uma diferença entre a expressão que é usada quando Jesus diz: me foi dada toda a autoridade, me foi dado todo o poder, porque aqui é o verbo, a palavra grega exousia, diferente de dínamos. Exousia, a preposição ex, que inicia esta palavra, quer dizer para fora de. Então é um poder que emana da própria pessoa, não é o poder que foi dado, diferente de dínamos que foi dado por Deus. Jesus tem este poder, ele tem todo o poder. Ele diz: me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, e é por isso que ele sim pode conduzir a história humana ao seu fim, ao seu propósito divino. Ele é digno, diz o texto. Vejam que os versos 11 e 12 dizem: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é digno, porque a vida dele foi andar nos eixos
axios, que é traduzido como digno da vontade de Deus. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Só Ele realizou plenamente a vontade de Deus. Só Ele é digno, porque só Ele está perfeitamente encaixado nos eixos da vontade de Deus e realizou o propósito de Deus. Mas Ele tem a visão. Tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A visão de Jesus Ele tem do Pai. Meus amados irmãos, aqui eu posso voltar a dizer: você não precisa chorar. Se a primeira afirmação traz desesperança e só resta ao ser humano chorar, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, for achado digno de pegar o livro e de conduzir a história humana ao seu propósito final, ao propósito divino. Agora, nós sabemos que tem um que é digno, que tem poder e que, de fato, tem toda a competência para realizar o propósito de Deus. Isso nos leva ao terceiro e último aspecto que eu quero trazer para você nesta noite. É que a esperança em Jesus deve nos conduzir à adoração somente a Jesus. Somente a Jesus. A esperança em Jesus deve nos conduzir à adoração só a Jesus. É isso que nós temos a partir do verso 8 até o verso 14. É um cântico de adoração e de louvor. Diz o texto: prostraram-se diante do Cordeiro. O texto fala de orações dos santos em adoração. Fala de um cântico novo em adoração. O choro é substituído pela adoração. A adoração vence o choro. A adoração vence a desesperança e o desespero. Eugene Peterson, comentarista maravilhoso do livro de Apocalipse, no seu livro Trovão Inverso, ele comenta sobre este capítulo, falando a última palavra sobre adoração. E ele ensina algumas verdades sobre a adoração nesse texto. Primeiro, a adoração centraliza. Fracassamos na adoração quando o homem é colocado no centro dela. Cultos a personalidades desvirtuam a verdadeira e genuína adoração. A adoração genuína reúne, diz o texto, que havia ao redor do trono 24 tronos, representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, o antigo Israel e a igreja, reunidas agora em torno de um centro único, o próprio trono de Deus. A adoração genuína reúne todos ao redor do mesmo Senhor. Se não houver centro, diz Eugene Peterson, não haverá circunferência. A adoração genuína revela, porque o livro é aberto, os seus 7 selos são abertos, e a adoração genuína traz genuína esperança. Para isso, é preciso que toda desesperança, toda falsa esperança, ela seja derrubada. E é preciso prostrar-se diante do único verdadeiro Senhor. Ah, meus irmãos, o texto de Filipenses nos diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. E por que não dizer aqui o único Senhor? Porque é o único digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, quer queiram, quer não.
Todas essas autoridades que mencionei aqui estarão um dia prostrados diante do Cordeiro de Deus. Todos eles. E até mesmo uma figura que não está aqui descrita. Um dia vai se prostrar diante de Jesus. Lúcifer vai prostrar e vai dobrar os seus joelhos diante do Senhor. A adoração só a Jesus, meus amados irmãos. Nenhum ser humano, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode receber a nossa adoração. Nenhuma personalidade humana. Só Jesus. E é só a Ele que devemos seguir. Concluindo, não chores. Quer dizer, você não precisa chorar. Porque Ele venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, esta morte que nos cerca todos os dias, esta morte que levou no dia de ontem 292 mil pessoas no nosso Brasil. Esta morte foi vencida por Jesus. Ele venceu a morte e é por isso que a gente não precisa chorar mais. Não chores, tão somente adore ao único que é digno de receber o louvor, a honra, a glória e o poder. Que Deus nos abençoe. Amém.